Hoje eu vim falar para vocês sobre a graça de Deus. Quantos ficam felizes por ouvir isso? Sabe, irmãos, uma coisa que não vai deixar de ter aqui nos domingos é de nós deixarmos de falar da graça. Nunca nós vamos deixar de falar da graça, porque a graça é que transforma, a graça que é poderosa. Se você ouve a palavra da graça, o evangelho da graça, assim você é transformado. Se você ouve as boas notícias da graça, você sai daqui diferente, você sai daqui mais alegre, mais feliz. Sabe, tem algumas igrejas que você entra triste e sai deprimido. Mas em nome de Jesus, você está entrando aqui às vezes triste, ou mais ou menos, ou até felizinho, mas você vai sair daqui explodindo de tanta alegria, porque a graça, ela traz alegria. Amém? E eu também vou ensinar para vocês sobre o princípio do representante. Abre aí a Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 8. Sabe, você da nossa igreja tem experimentado a transformação da graça. Centenas de pessoas aqui, centenas de irmãos têm sido transformados pelo evangelho da graça. Isso só na nossa igreja, aqui em Goianésia, contando com videira e vinha, esses números aumentam muito mais. Nós temos visto a resposta do evangelho da graça, onde centenas de jovens, 300 jovens se reúnem no final de semana. Para quê? Para festa? Para beber? Para usar drogas? Não, mas para buscar o Senhor Jesus. Isso é graça demais. Onde você vê isso? Numa cidade do interior, ter 200, 300 jovens reunidos. Sabe, o que as pessoas falam da nossa igreja, quando chegam aqui, falam assim: na videira tem muito jovem, hein? Sabe por quê? Porque jovem, ele não é hipócrita, e ele gosta da presença de Deus. Ele não é hipócrita. Tem igrejas que são muito vazias e tem poucos jovens, porque quando o jovem ele vê lá falando sobre a lei, falando se ele desobedecer, se ele não vigiar, ele vai perder a salvação e vai para o inferno. Ele fala assim: eu não consigo isso não. Ele é sincero, ele não fica se enganando. Eu não consigo, então aqui não é meu lugar, e vai embora. Mas no lugar que ele chega e fala assim: você é amado pelo Pai, não importa o que você faça, ele tem perdão disponível. Não importa o quão ruim você veio do mundo, o Senhor, ele te aceita e ele pode te transformar. Você não precisa obedecer regras, porque Jesus já obedeceu no seu lugar. Quando ele ouve isso, fala assim: aqui é o meu lugar. Aleluia. Os irmãos que são adultos, vocês entenderam o que eu falei agorinha? Você também é jovem. Se você chegou aqui velho, o Senhor está rejuvenescendo você. Aleluia. Estou falando muito de jovem. Por isso que eu vim com a camisa dos radicais livres. Aleluia. Eu quero falar, irmãos, a graça ela tem transformado. Mas infelizmente ainda tem pessoas que rejeitam a graça. Tem pessoas que falam assim: eu não acredito nessa graça que vocês estão pregando. Tem pessoas que rotularam o evangelho que nós pregamos da graça, do evangelho da super graça. Mas eles mal sabem que o evangelho não é da super graça, é da superabundante graça. Favor imerecido. Eu já fui questionado por isso, por pessoas de outras igrejas. Falar assim: por que na videira vocês falam dessa graça, falam tanto da graça de Deus e tal, e
muitas outras igrejas não falam, eu não conheço. Cita alguma igreja que fala dessa graça, igual a videira. Eu citei algumas da Avinha que eu conheço. Mas entenda, tem outros irmãos falando. A nossa igreja não é perfeita, irmãos. Nós não somos a melhor igreja. Amém? Com certeza tem muitos irmãos muito mais santos, muito melhores que nós. Mas eu quero falar, Deus nos deu essa mensagem da graça. E essa mensagem, ela não foi dada, sim, exclusivamente para nós. Essa mensagem que nós pregamos é a mensagem que Paulo pregava, que Pedro pregava e muito mais, Jesus pregava. Ele anunciava a graça. E as pessoas falam assim, por que acontece? Por que nas igrejas falam muito de graça, na sua igreja fala muito de graça e nas outras não? Vou te contar o porquê. Tem vários motivos. Mas a primeira coisa que eu quero falar é que toda igreja evangélica fala de graça. Nenhuma fala 100% de lei. Porque senão não seria igreja evangélica. Seria outra coisa. A Bíblia diz claramente ali, em Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. E não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então as igrejas evangélicas, não tem como ser mais claro. A salvação, ela é de graça. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Ela fala que é de graça e reafirma, não de obras. Então toda a igreja evangélica acredita na salvação pela graça. Ninguém fala que tem que merecer a salvação. Mas a questão é que eles misturam a graça com a lei. Você agora foi salvo. De graça. Mas agora não é fácil assim não. Tem que fazer por onde? É ou não é verdade? Você foi salvo pela graça. Mas para você receber a bênção, você tem que merecer. Está querendo trocar o carro? Não basta ser salvo. Tem que orar. Joelho no chão. Está vendo isso aqui? Cheio de calos de tanto orar. Eu orei e mereci. Está vendo o meu carro novo lá? Desse jeito. Mas isso não tem nada a ver com o evangelho da graça. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso daqui é uma loucura. Se a salvação, que é a coisa mais cara do universo, que foi o preço da sua salvação, foi o sangue de Jesus escorrendo lá na cruz, a morte do Filho de Deus. O que é um carro perto da morte do Filho de Deus? O que é uma geladeira nova? O que é uma viagem que você tem desejado? Se a salvação foi de graça, as outras coisas inferiores, que são menores, também são de graça. Não envolve o seu merecimento, meu irmão. O evangelho da graça tira o seu merecimento. Tira tudo aquilo que você merece e te dá, mesmo sem merecer. Mas sabe, o problema não é você rejeitar uma doutrina, porque a graça não é uma doutrina. Eles falam a doutrina da sua igreja, lá da graça, não é uma doutrina. E a graça também não é uma bênção. A graça é o próprio Cristo. Porque a lei foi dada por intermédio do servo Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei era uma coisa que foi dada, mas a graça é uma pessoa que veio. Jesus, ele veio e foi entregue lá na cruz por nós. A graça é Cristo. E quando você rejeita a graça, você não está rejeitando uma doutrina e nem outras pessoas, mas está rejeitando o próprio Cristo. Quando eu prego a graça para alguém e ele rejeita, ele não está me rejeitando, ele está rejeitando Jesus. Fala misericórdia. Então é grave.
E por que, ainda continuando respondendo a pergunta, por que a maioria das igrejas mistura a lei com a graça? Porque você pregar a lei é fácil. É tão fácil que qualquer criança entende. Se você tirar nota ruim, eu vou te deixar de castigo, eu vou te dar umas varadas. Mas se você tirar a nota boa, eu vou te levar no melhor lugar que você quiser para comer. Uma criança sabe isso. Isso é lei. Se você merecer, você consegue. Mas a questão é que o homem acredita. Muitas vezes ele se engana, acreditando que consegue obedecer à lei. Porque ele vai ver o padrão de justiça dele, o padrão de qualidade dele, ele olha para ele e compara com o irmão que é pior que ele. Se você olha, assim, olha, mas eu sou gente boa. Eu vou na igreja. Tem um colega meu lá do trabalho que ele fala mal de crente, fala mal de Deus, fala que nem acredita a Deus. E ele ainda, agora, ele deve estar em casa, bêbado, assistindo Netflix. Mas presta atenção. Se é de graça, se a graça é verdadeira, é muito mais difícil entender. A lei é fácil. Quando você compara você com outra pessoa pior, tudo bem. Mas quando você compara você com o próprio Cristo, que é perfeito, aí você vê que você não consegue obedecer à lei. Você vê que você não consegue obedecer os mandamentos. A lei é fácil de entender. E a graça, não é que ela é difícil de compreender, ela é difícil de acreditar. Porque você fala assim, eu não trabalhei, eu não fiz o suficiente, não orei o suficiente, pelo contrário, eu fui lá e pequei, aprontei todas, e Deus vai me abençoar? Mas como é isso? Isso é a graça. A graça é loucura. É dar para aquele que não merece. Você chega, não faça isso, mas imagina se você fizer. Falta o mês inteiro de trabalho, vai lá no seu patrão e pede o salário para ver se ele vai te dar. A graça é você não trabalhar, você chegar, eu quero o meu salário. Eu não fiz, mas eu quero receber. E o patrão vai lá e paga. Existe um patrão assim? Não. Por isso que Deus não é patrão, Ele é Pai. E Ele está te dando de graça as bênçãos. Aleluia. Irmão, você precisa entender isso. Você precisa acreditar nessa graça. Porque quando você acredita nessa graça, sua vida muda. Porque as pessoas, uma coisa que a lei gera nas pessoas, eu sou desqualificado, então vou procurar alguém mais qualificado para orar por mim. E aparece aqueles famosos crentes 6 horas. Vocês conhecem? Eu não vou na oração não, porque quem sou eu para ir lá? Na igreja santa. Mas 6 horas para mim. Amém? Vocês vão lá e ora. Quero te falar, você tem livre acesso ao Pai. Se você quer receber uma bênção, não precisa procurar uma pessoa melhor, uma pessoa mais qualificada, porque você mesmo pode chegar diante de Deus. Mas você não vai chegar diante de Deus baseado na sua justiça, mas baseado na justiça de Cristo. Aleluia. Isso é graça. Você receber sem merecer. Mateus 11, 23 diz assim: se as obras poderosas que forem feitas
em você tivessem sido feitas em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Em outro lugar ele diz, eles teriam arrependido com sacos de cinza. Uma outra versão. Aí está falando, é uma mensagem falando para Cafarnaum. E Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus estava habitando. Amém? Jesus ele foi lá várias vezes e ele operou muitos milagres em Cafarnaum, nessa cidade. Você conhece vários desses milagres. A filha de Jairo, que foi ressuscitada, foi lá em Cafarnaum. Quando Jesus estava indo lá para orar pela filha de Jairo, no meio do caminho, uma mulher foi lá e encostou na roupa dele. E ela foi curada de uma hemorragia de 12 anos. Um dia Jesus em Cafarnaum encontra com um centurião e ele fala: mestre, eu tenho um servo que está doente. E Jesus falou assim: então vou lá orar por ele. Mas ele falou assim: não, apenas com a sua palavra eu creio que ele vai ser curado. E Jesus fez a primeira, pelo menos que eu conheço aqui na citação, a primeira oração à distância. Ele orou, e quilômetros para frente, nem estava no mesmo ambiente, instantaneamente ele foi curado. Em Cafarnaum. A Bíblia conta, um dia, Jesus estava na cidade de Cafarnaum, na sinagoga, e trouxeram todos os enfermos, todos os doentes da cidade. E Jesus ele curou alguns. Ele curou 2 ou 3, aqueles que estavam merecendo. Jesus curou quantos? Todos. Ele curou todos que vieram até ele. Todos os enfermos. Imagina isso, irmãos. Imagina centenas de pessoas enfermas e Jesus curar todas. Que poderoso isso. Se a gente se vem alguém que está de cadeira de rodas, nós vamos orar por ele, e ele sai andando, os irmãos vão sair à loucura, alguns vão até sair correndo, uns vão pular da portal para trás. Imagina dezenas de cadeirantes levantando, imagina centenas de cegos ali com os olhos abertos e passando a enxergar, num só momento. Jesus fez isso lá. Até aquele que é ateu passa a acreditar. Mas sabe o que aconteceu? O povo de Cafarnaum, vendo todos esses milagres, ainda rejeitou Jesus. Rejeitou Jesus. E Jesus está falando aqui, se esses milagres que aconteceram em Cafarnaum tivesse acontecido lá em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade pervertida, cheia de pecado, cheia de impureza, ao ponto de pessoas dali quererem estuprar anjos. Ele falou assim, Jesus disse, eles iriam arrepender. Se os sinais e milagres que aconteceram aqui acontecessem lá, eles iam acreditar. Eles iam acreditar em mim e eu se arrepender com cinzas. Eles jogariam cinzas na cabeça, vestiriam roupas de saco e pediriam a salvação. E eles seriam salvos, existiria até hoje. Mas Cafarnaum rejeitou. Sabe, o pecado de Cafarnaum foi mais grave do que o pecado de estupro. Foi mais grave do que o pecado de adultério. Mais grave do que todos os pecados daquela cidade. Rejeitando a Cristo. E esse pecado é terrível. Sabe por quê? Porque ele te impede de usufruir de Cristo. Ele te impede de desfrutar do que Deus já te deu. Você rejeitar a graça é você falar assim: eu quero merecer. Eu sou bom o suficiente. A graça está dizendo, Jesus veio inutilmente.
Jesus, ele veio na terra, ele morreu na cruz, e eu rejeito essa morte dele, porque eu consigo merecer a bênção, eu consigo merecer a salvação. Entende qual que é a gravidade de rejeitar a graça do Senhor? Mas sabe, nós não podemos rejeitar a graça. Fala assim: eu não vou rejeitar a Cristo, eu vou receber de graça. Sabe, nós queremos ver avivamento, queremos ver jovens cada vez mais sendo alcançados, adultos, crianças. Queremos ver essa cidade prostrada diante de Jesus. Queremos ver o Brasil sendo salvo. Mas nós não vamos salvar eles com uma mensagem de condenação. Não vamos salvar eles com mensagens de acusação. Nós vamos mudar a história do Brasil, anunciando o Evangelho da graça. A chave para alcançar essa geração é você liberar a palavra da graça. Aleluia. Em vez de condenar, ore por eles. Em vez de ficar condenando, julgando, pergunta para eles: o que você precisa? O Senhor te ama. E eu estou aqui para falar boas notícias. Sabe, irmãos, o mundo está em trevas. O mundo está numa situação terrível. E as trevas nunca foram tão densas como é hoje. Você liga o jornal, você não consegue assistir nem 10 minutos sem começar a ficar triste. Começa a assistir, irmãos, e começa falando notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Tal pessoa morreu. A vacina não está funcionando. O vírus está matando. Tem um novo vírus, um novo coronavírus. E no final, boa noite. Como que você vai ter uma boa noite se apenas notícias ruins vieram? O momento mais feliz é quando fala do futebol. Aí o Brasil perde. Cadê a alegria? Não tem mais. Mas eu quero falar algo para vocês. O mundo está em trevas, mas nós não podemos pregar a lei para ficar pior. Nós temos que falar as boas notícias. Nós que temos a boa notícia. Para o mundo realmente não tem esperança. O mundo, eles sabem, eles estão desesperados mesmo. Tanto que jovens e adolescentes, crianças estão suicidando. Adultos, idosos. Por quê? Porque não tem mais esperança. Mas você tem a mensagem da graça. Você tem a palavra de esperança. Da sua boca não deve sair condenação, mas deve sair a palavra da salvação. Quando Cristo, Ele é expresso através de você, traz esperança para o mundo. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe? O mundo realmente está muito em trevas. Mas Jesus diz que vós sois a luz do mundo. Mesmo que você seja alguém pequeno, um novo convertido, alguém que não sabe muito, se você souber um pouquinho da graça e anunciar para alguém que está na escuridão, a sua luz vai brilhar e vai longe. Nós podemos estar no lugar de muitas trevas. Se eu tiver uma pequena luz na minha mão, alguém quilômetros de distância vai poder enxergar. Brilhe o Evangelho da graça. Que da sua boca saia palavras de graça. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Mas eu quero falar, a base que Deus tem para derramar a graça sobre a sua vida, não é pela misericórdia. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Amém?
Mas sabe, Deus ele não é obrigado a ter misericórdia. Ele pode ter misericórdia de você hoje e de amanhã não. Ele pode ter misericórdia de você agora e de uma outra pessoa ele não tem misericórdia. Porque ele não é obrigado a isso. Deus, ele é Deus. E ele tem misericórdia de quem ele quiser. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar a punição que você merece. Não dá o castigo que você merece. Mas Deus não te abençoa baseado na misericórdia. Qual que é a oração dos crentes que estão ouvindo a mensagem da lei? Qual que é a oração que eles mais fazem? Misericórdia. Deus tem misericórdia. Misericórdia é bom, mas ela não é perfeita. Existe algo superior à misericórdia. Deus ele quer te abençoar, não baseado nela, mas baseado na justiça dele. Porque se for baseado na justiça, Deus ele não pode decidir não ser justo. Deus ele é justo e eternamente será justo. E nada vai mudar isso. Amém? A Bíblia fala que o que sustenta o universo é a justiça de Cristo. Quem está me entendendo? Vou falar uma coisa, irmãos. Deus, ele, em vez de apenas ter misericórdia de você, ele decidiu perdoar os seus pecados. E ele decidiu fazer um contrato com você, que nunca mais ia lembrar do seu pecado. E baseado na obra de Cristo lá na cruz, ele assinou esse contrato com uma tinta de sangue, o sangue do próprio Filho. E ele fala: nunca jamais me lembrarei dos seus pecados. Você pode agora chegar a ter livre acesso ao Pai. Você agora pode ser abençoado sem precisar merecer, porque não é baseado na sua obra, na sua justiça, mas é baseado na justiça de Cristo. Então você recebe a graça baseado na justiça de Cristo. Amém? Mas sabe o que nos torna justos? Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Fala glória a Deus. Eu vou ler de novo para aqueles que não entenderam, que estavam passivos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Fala misericórdia. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Fala aleluia. Sabe, hoje nós temos uma obediência. Existe uma obediência. A graça foi nos dada. Mas você não é todo mundo que recebe. Porque não é simplesmente Jesus morrer na cruz que todo mundo é salvo. Precisa de uma parte sua. Você fala: é verdade, era muito bom, era bom demais para ser verdade. Deixa eu te contar. Sabe qual que é a sua parte? Sua parte não é merecer. A sua parte não é ser uma boa pessoa. A sua parte é crer em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Aleluia. Creia. E sabe o que é o melhor? Você fala assim: não tem fé para isso. Tem sim. Porque Deus te deu a fé. Você recebeu a fé de Deus. E se um dia você decidir usar essa fé e crer no sangue de Jesus, crer que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados e ressuscitou dentre os mortos e está vivo, você pode ser salvo e receber não só a salvação. A Bíblia fala, a salvação no original é sozo. E essa salvação não é somente a salvação do inferno, mas é a salvação para todas as áreas da sua vida. O inferno é o pior, mas a enfermidade
também Deus trouxe salvação para você. E a salvação da enfermidade é a cura de Cristo. A depressão, a salvação para isso é a paz. A tristeza, a salvação para isso é a alegria. E isso tudo você recebeu na cruz. Aleluia! Romanos 1:5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Presta atenção, é obediência pelas suas obras? É obediência pelo seu comportamento? É obediência pelo quê? Pela fé. Fala assim, é pela fé. É de graça. E eu recebo pela fé. Aleluia. Pode voltar aí para Romanos 5:19. Sabe, você recebe pela fé. Então eu creio, eu estou obedecendo. A lei agora é crer em Jesus. A regra é crer em Jesus. Creio, eu sou salvo, eu recebo essa salvação. Amém? Mas vamos voltar para o texto, em Romanos 5:19. Porque pela desobediência de um homem, quem que é esse homem? Quem que é esse homem que desobedeceu? Adão. Muitos foram feitos pecadores. Então você foi feito pecador não por causa do seu comportamento, não por causa do seu pecado que você cometeu, mas é por causa do pecado de Adão, que você herdou dele. Porque ele representava a humanidade. E quando Adão pecou, eu e você pecamos também. E o pecado entrou dentro de você. E muitos falam assim, quando encontrar Adão no céu, eu vou ter uma conversa com ele. Eu vou te contar, se não fosse Adão, seria você. Porque você não ia resistir também comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele pecou. E por causa desse pecado, entrou a natureza em você. Então você não se torna pecado por causa dos seus pecados. Você se tornou pecador por causa da natureza. É como se fosse uma mangueira. Quantos que conhecem uma mangueira? A mangueira a gente conhece o fruto, a árvore pelo fruto. É ou não é verdade? Mas eu conheço uma árvore sem ela dar fruto. Eu conheço uma mangueira que não tem nenhuma manga. Quantos que conhecem? Quantos que já subiram num pé de manga? Amém? Quantos que já caíram de um pé de manga? Porque você é de Goiás. E você já pegou muita manga, tacou muita pedra na mangueira. É ou não é verdade? Mas presta atenção. Se eu pego uma mangueira pequenininha, você sabe que é mangueira. Por quê? Por causa da natureza. Não é só quando ele vai dar uma manga que vai se tornar uma mangueira. Não, é questão de natureza. E você, se a mangueira, ela dá a manga, você dá pecado. Então você é o quê? Um pecadeiro. Aleluia. Você é um pecadeiro. E mesmo que você não cometa pecado, algum dia vai, porque faz parte da sua natureza. Então você olha para uma criança, para um bebezinho, lindo, um anjinho. Ele já cometeu pecado? Às vezes não. Às vezes ele ainda não cometeu o pecado. Mas ele vai cometer? Vai. Teve uma mãe, ele chegou na filha dela, bem pequenininha, falou assim: filha, eu vou tomar banho, mas você não mexe na maquiagem da mamãe. Não mexe no batom dela. Você sabe que a mamãe gosta muito desse batom. E ela foi tomar banho. Tinha acabado de arrumar a criança e foi tomar banho. Na hora que ela saiu do banheiro, ela falou assim: cadê minha filha? Falou: onde estás, minha filha? E ela procurou no quarto e não encontrou. Mas atrás da porta do jardim, ela encontrou aquela criança. E quando ela tinha provado do batom do conhecimento do bem e do mal. A boca dela estava toda vermelha.
E aí perguntou para ela: por que você pegou o batom da mamãe? Eu falei: não peguei não. Nasceu o pecado. 2 pecados, da desobediência e da mentira. Sabe, você é pecador, você se tornou pecador por causa do pecado de Adão. Mas aí você fala assim: mas isso é injusto. Eu não tive nem chance. Mas Jesus, olha o tanto que Ele é gracioso. Diz assim também pela obediência de um só homem. Quem que é esse homem, irmãos? Jesus. Pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. E por causa da obediência de Jesus Cristo, você se tornou justo. Amém? Você se tornou justo não por causa que você obedeceu. E sabe, uma criança, ela pode até parecer um porquinho quando é criança. Ela pode até pegar ali a fralda que está suja e passar na parede, na testa, comer. Para um porco é natural isso, mas para ela é natural. Mas porque ela fez isso, ela se tornou um porco? Quando você era pecador, se você fizesse coisas boas, você se tornaria justo? Agora que você foi feito justo, se você comete pecado, você permanece sendo justo. Porque não foi por causa das suas obras que você se tornou justo, foi por causa das obras de Cristo. Aleluia! Então você é justo por causa da obediência de Cristo. E na hora que o diabo olha para você e olha que você crê na cruz, está baseado na justiça de Cristo, ele perde todo argumento. Porque o diabo diante da cruz, ele não tem nenhum argumento, não tem nada para falar, ele é silenciado. Então qual que é o objetivo do diabo? Tirar os seus olhos de Cristo, tirar os seus olhos da justiça de Cristo e fazer você olhar para si mesmo. E quando você olha para você cai na cilada do diabo. Porque você vai ver: eu não sou bom o suficiente, eu não mereço eu não mereço essa bênção, eu não fiz por onde, eu não orei o suficiente, não obedeci o suficiente. Você é justo por causa de Cristo. Quando o diabo chegar diante de você para te condenar, você pode declarar: eu sou abençoado, eu sou agraciado, não por causa das minhas obras, mas por causa das obras de Cristo. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Sabe, ele vai tentar fazer, o diabo vai tentar fazer você olhar para você mesmo. Você deve fazer algo. Nessa frase você pode até postar no Instagram. Olha para mim, irmãos. Você precisa de uma libertação agora. Eu compartilhei com os irmãos hoje de manhã. Esses dias eu estava preparando a palavra. Eu estava me sentindo que eu acabei de passar pelo encontro com Deus. Sexta-feira, na oração, foi tão poderoso, me sentindo Peniel. Senti revigorado, vendo que Cristo me justificou, que Cristo me fez um outro homem. No sábado, à noite, estudando essa palavra, me senti tão amado. E hoje no domingo é dia do batismo no Espírito Santo. Aleluia! Mas eu quero falar, irmãos, eu me senti revigorado. Sabe por quê? Porque eu fui liberto. Eu creio, irmãos, eu ainda estou sendo. Você precisa de libertação. Mas não é mais do diabo, porque você já foi liberto do diabo quando você creu em Cristo. Você precisa de libertação de si mesmo. E vem a mensagem para você pôr no Instagram. Esqueça de você e seja livre. Esqueça das suas obras. Esqueça da sua obediência. Esquece de quem você é. Olha para Cristo e seja livre. Diga aleluia. Aleluia. Você precisa de
expectação de você mesmo. Quando você olha para você, você vai ficar deprimido. Mas quando você olha para Cristo, você fica livre. Aleluia. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Você deve levar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Como que eu faço isso? Como que eu faço para me levar? Eu tenho que tirar o meu pensamento de mim mesmo e começar a pensar na obediência de Cristo. Tem pessoas que veem esse texto e falam assim: nós devemos levar os nossos pensamentos rebeldes a serem obedientes igual a Cristo. Mas não é isso que está escrito. Nós vamos levar o nosso pensamento cativo para a obediência, não a nossa, mas a obediência de Cristo. Quando você fica pensando nos seus erros, nas suas desobediências, nos seus pecados, você vai ficar deprimido, você vai ficar descrente, vai ficar cansado. Vai ser um peso, vai ser porque você está tentando merecer, você está tentando ser abençoado, mas não consegue. Mas quando você olha, não tem nada a ver comigo, mas eu vou olhar para agora a obediência de Cristo. Cristo obedeceu, eu obedeci também. Porque agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E tal qual Ele é, eu também sou nesse mundo. Aleluia! Sabe, irmãos, quando o diabo vier até você, diga assim: não é a minha obediência, é a obediência de Cristo que me fez justo. Aleluia. O diabo tenta falar: Mateus, na verdade ele não fala assim, ele fala assim: eu sou muito ruim. Quem sou eu para pregar no culto? Quem sou eu? O que eu posso dar para falar para os irmãos? O que pode sair de mim? O diabo fala na minha mente. Aí eu falo para ele: você esqueceu de uma coisa. Quem é Cristo para poder me usar? Cristo, Ele é obediente. Cristo, Ele é bom. É por causa da obediência dEle que eu estou indo lá. É por causa da justiça dEle que eu vou falar e Cristo vai se manifestar. Quando você chega esperando, às vezes tem alguma coisa na justiça e está esperando que saia, e você está orando: Deus, libera minha causa na justiça. Aí às vezes vem um pensamento: mas será que você merece? Situações estão ficando de ruim a pior. Muitos problemas estão acontecendo na sua vida. Aí vem um pensamento: não é possível, deve ter uma brecha. Eu dei uma brecha para o diabo, ele está agindo na minha vida. Mas sabe, para de procurar a brecha. Olha para a cruz, que lá na cruz a obra foi consumada. Amém. Aleluia! Na Bíblia fala lá em Filipenses 3:9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ser achado nele, não tendo justiça própria. Para você ser achado em Cristo, você tem que abrir mão da sua justiça. Para você ser encontrado em Cristo, você tem que abrir mão de tentar merecer. Não, quando Deus olha para você, Ele não olha na sua obediência, Ele não olha o tanto que você é bom, Ele olha no seu representante. Você precisa ser achado em Cristo. Sabe, o sangue de Jesus, Ele cobriu você. Se você tivesse uma visão celestial, começasse a olhar para as pessoas que estão do seu lado, até aquelas que você sabe que elas aprontam, mas que creram em Jesus, você não veria nenhum pecado sobre a vida delas. Você olharia e veria
um monte de Jesus Cristo aqui. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é muito bonito, porque você parece com Cristo. Olha para o irmão do outro lado e fala assim: eu não vejo pecado sobre a sua vida, porque você é revestido pelo sangue. Aleluia. Amém. Sabe, para você ser encontrado nele, você tem que abrir mão de colocar você no centro. Sabe, existe uma arte, uma coisa que você às vezes é craque nisso: a arte de ficar deprimido. Sabe como? Vou falar aqui 5 passos de como ficar deprimido. Primeiro passo: se algum irmão estiver conversando sobre qualquer assunto que seja, e olhar para você e dar aquela risadinha, eles estão falando mal de você. Pensa isso, que você vai ficar deprimido. Porque, na verdade, eles não estão nem falando de você. Mas quando você tem o foco em você, eles estão rindo. Você fala: nossa, eles estão rindo de mim, meu Deus. Será que minha roupa? Será que meu sapato está desamarrado? Que vocês estão rindo aí de mim? Estamos nem falando de você. Não, eles estão falando. Às vezes vem esses pensamentos. Segundo passo para você ficar deprimido: quando o governo põe uma lei ou faz alguma coisa na cidade que te prejudica, pode ter certeza, tenha certeza, eles fizeram por causa de você. Asfaltaram a rua de cima e a de baixo, mas logo a minha eles não asfaltaram. Com certeza eles sabem que eu não votei nesse prefeito. Eu já pedi 1000 vezes para arrumar os buracos da minha rua, não arrumava. Sabe, a antiga casa que eu morava, todo ano tinha que ir lá a Saneago para tirar a terra, tirava o asfalto, fazer aquele buracão, porque o cano estourava por dentro. Eu falo assim: eles fazem de mal feito, só para me implicar, só para sujar a minha casa, só para ficar feio aqui na minha casa. Se você ficar desse jeito, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar deprimido. Se você está no trânsito, se alguém fecha você, pode ter certeza, ele fez porque ele não gosta de você. Ele está implicando com você. Quando você pensa assim, você vai ficar deprimido. Mas quando você esquece de você e olha para Cristo, sabe o que acontece? Você é livre. Oh, Deus está querendo me abençoar, porque esse cara me fechou. Vou contar um testemunho para vocês. Eu estava no mercado, estacionei certinho, na frente, no estacionamento. E um abençoado vai lá e estaciona um Gol prata. Não vou falar a placa dele, não. Estaciona atrás de mim. E eu não posso nem chegar para frente, porque tem um ferro na frente. E eu tenho que ir embora. E aí, não tem ninguém no carro. Aí eu falei: uai, o que é isso? Aí viu o dono do carro vindo. Veio ele mais umas outras pessoas. Entrou dentro do carro. Esse carro é seu? Tira aí para mim, por favor. Fui bem educado, né? Eu já estava começando a ficar nervoso. E eu entrei dentro do carro, liguei o carro. E o cara não saía. Ele ficava lá. Acho que estava mexendo no celular. Eu falei: não é possível, ele está fazendo de implicância. Veio esse pensamento: se eu continuar, sabe, depois demorou um tempo e depois saiu. Eu falei assim: o que esse cara tem contra eu, que sou tão bom? Eu estacionei corretamente, estava certinho.
E ele estava estacionado atrás. Só pode ser tá me implicando. Ele não gosta de mim. Mas quando eu me encontro em Cristo, eu esqueço. Eu me esqueço. Falo assim, Deus está querendo me abençoar. Só pode ser, porque estacionar logo atrás de mim, não tinha nenhum carro atrás. Meu carro estava estacionado aqui, e aqui estava vazio, aqui estava vazio. Ele podia estacionar aqui, de qualquer jeito, mas foi logo atrás de mim. Eu falei assim, Deus está querendo me abençoar de alguma forma. Podia pensar isso. Deus está querendo me abençoar. Vai que eu ia sofrer um acidente agorinha. E Deus está me atrasando aqui para mim não bater o carro. Mas quando você pensa que o mundo está indo contra você, que as coisas estão indo contra você, você vai ficar triste. Mas entenda, quando você está em Cristo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando você é achado em Cristo, não tem justiça própria sobre a sua vida. Não é por causa de... tem o karma. Sabe o karma? Vocês já ouviram falar? Karma ruim. Deve que eu estacionei atrás de alguém, agora estou colhendo. Ou pode ser maldição. Estou colhendo a maldição. Entenda, não tem mais maldição sobre Cristo. Não tem punição para Cristo, porque Cristo ele é justo. E eu sou achado em Cristo. E por isso eu sou livre. E sabe, o diabo ele é tão sujo que às vezes são coisas legítimas. Coisas boas. Você está orando. Mas aí ele fala assim, não está orando o suficiente. Você orou, não está acontecendo. É porque você não está orando tanto igual a irmãzinha ali do lado. Estamos no louvor, está poderoso, mas eu estou orando. Estou com as mãos levantadas. Só que tem pessoas do meu lado, tem uma irmã do meu lado, que ela está tão intensa, que ela não está só com as mãos levantadas. Ela está de joelho, chorando. Eu falo, por que ela está assim e eu não? Aí vem o diabo. Você está adorando. Mas olha a irmã do seu lado, o tanto que ela é melhor que você. Com certeza ela está muito mais perto de Deus que você. O diabo sempre traz esse mais. Esse mais. Depois do mais do diabo, coloca um outro mais. Mas não depende de mim. Depende de Cristo. Porém, não há mais condenação para mim. Porque eu sou achado em Cristo. Aleluia. Sabe, a Bíblia conta que o povo de Israel tinha um sacerdote. O sacerdote, ele fazia expiação pelo povo. E o sacerdote representava o povo. Ele era o representante do povo. Sabe, irmãos, se o sacerdote fosse ruim, o povo, mesmo que fosse obediente, mesmo que fosse um povo honesto, eles seriam amaldiçoados. Teriam um dia de seca, de fome, um ano de seca, de fome. Mas se o sumo sacerdote fosse bom, mesmo que o povo fosse desobediente, murmurador, eles seriam abençoados, por causa do representante que era o sacerdote. Aleluia. E normalmente o povo era ruim. Você lê ali Êxodo, o povo do Egito, Deus foi lá, abriu o mar para eles passarem. Eles passaram pisando em seco. Quando eles chegaram no outro lado, Deus matou todos os inimigos, todo aquele que estava querendo matar o povo de Deus. Ele foi lá, foram todos afogados. E sabe o que o povo falou? O que você acha que eles falaram? Glória a Deus, Deus é bom, nos livrou dos egípcios. Sabe o que eles falaram? Nós estamos com fome. Será que Deus tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui? O que se dá vontade? Eu leio isso e eu fico indignado com o povo. Se eu fosse Deus naquele momento ali, eu mandava um raio na cabeça de cada um de que reclamasse. Porque
porque ele era um povo ruim, mas Deus não olhava para o povo, ele olhava para Moisés, e Moisés era manso. Aleluia. A Bíblia dá um exemplo de um sacerdote ruim, que era Eli. Eli era ruim, e o povo sofreu. Mas também conta a história de Davi. Davi, ele lutou contra Golias, ele matou Golias, mas quem venceu a guerra não foi somente Davi, foi todo o povo. Davi era o representante do povo. E sabe quem que é o seu sacerdote? O seu sacerdote é Jesus Cristo. O seu antigo sacerdote era Adão. Ele pecou, todos nós pecamos. Mas agora o seu novo sacerdote é Jesus Cristo. E ele obedeceu até a morte. Sabe qual que é o problema dos sacerdotes bons? Que eles morriam. A idade ia vindo e passava. E eles pensavam, como seria o próximo sacerdote? Será que o próximo sumo sacerdote seria bom? Mas sabe, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele vive eternamente. Ele é o nosso representante. Jesus, ele é o nosso representante, e ele nunca mais morrerá. Eternamente ele viverá. E agora nós podemos ter livre acesso ao Pai, por causa que o nosso representante, ele é bom. A Bíblia conta que os profetas eles falavam de Deus para o povo, mas o sumo sacerdote, ele falava do povo, levava as demandas do povo, levava para Deus. Muitos profetas falavam para cair fogo do céu sobre aqueles que estavam pecando, mas o sumo sacerdote, Jesus Cristo, lá na cruz, de braços abertos, disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Jesus, ele é o seu representante. Você é aceito por Deus por causa de Cristo. Aleluia. Hebreus 1:3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O sacerdote, no templo e no tabernáculo, eles trabalhavam sem cessar. E lá tinha muitos móveis, tinha mesas, tinha bacias, tinha o candelabro. Mas o móvel que não tinha naquele lugar era cadeira. Sabe por quê? Porque o sacerdote não podia sentar, porque a obra do sacerdote nunca se acabava, porque o sangue de animais, ele durava apenas 1 ano. Mas quando Jesus morreu na cruz, que foi o Cordeiro de Deus que foi morto no nosso lugar, a perfeita oferta de expiação dos nossos pecados, o sangue dele foi derramado, e o sacerdote Jesus Cristo, que ressuscitou, subiu ao céu e assentou à direita de Deus Pai. Sabe por que Deus sentou? Porque a obra foi consumada. Deus está sentado à direita de Deus Pai, e nós estamos junto com Ele. A obra foi concluída, não tem mais nada que possa te impedir. Jesus já venceu. Não dependeu de mim, de você, mas foi Jesus. Aleluia. Eu quero contar algo a mais. A Bíblia conta uma situação que Jesus se levantou. Conta 2 situações. A primeira situação foi quando
um líder de célula, que chamava Estevão. Ele estava pregando o evangelho com muita ousadia. E os fariseus pegaram pedras e apedrejaram ele. E antes dele morrer, o céu se abriu e eles viram um homem vestido de branco, o Cristo, em pé à destra do trono. Quando você chega diante de Deus, Deus ele se levanta para você. Sabe, quando alguém se levanta, é porque ele está falando que você é importante. Quando você chega no lugar e as pessoas se levantam, quando um rei chega no lugar, irmãos, todo mundo tem que se levantar, porque ele é importante. Mas Deus, ele deu valor para mim e para você que não tinha nenhum. E quando, sabe, a segunda vez fala na Bíblia que Deus se levantou foi em Apocalipse, quando os crentes vencedores chegam ao céu. O Pai se levanta do trono e anda entre eles. Mas em relação à obra sobre a sua vida, ele sempre está assentado. Aleluia. Como se fosse o que Deus está te dando é um cheque em branco. Ele é o seu representante. Se eu pegar um cheque, uma folha de cheque em branco, assinado com letras de sangue, com o nome Jesus Cristo, eu entrego na sua mão agora esse cheque. Você preenche com o valor que você quiser, com a demanda que você tiver. Preencha. Preenche. Aí você preenche e leva para o banco para descontar o cheque. O caixa ele vai perguntar para você: você merece esse dinheiro? Será que você comportou para receber esse dinheiro do cheque? O caixa vai perguntar isso? Não, ele não vai nem olhar para você. Ele só vai olhar para o cheque e ver se tem assinatura. E se tiver assinatura, ele vai ver se tem saldo na conta. E o saldo da conta de Jesus é impossível de eu e você gastarmos. Ele é muito rico. Não tente merecer a bênção de Deus, porque Deus ele é muito rico para precisar vender uma coisa para você, e você é muito pobre para tentar comprar. Por isso que Ele te dá de graça. Recebe de graça em nome de Jesus. Vai no nome dEle. Quando você tem alguma necessidade, quando tem alguma demanda, vai no nome de Jesus. Quando você vai para a sua célula, vá no nome de Jesus. Vai evangelizar, vá no nome de Jesus. Não vá nas suas capacidades, não vá pelo tanto que você é bom, não vá pelo se você orou o suficiente, se você fez o suficiente. Você pode ter organizado tudo, o seu evento pode estar perfeito, só que se você for na sua confiança, nas suas obras, não vai haver mudança, não vai haver milagre. Mas se você for no nome de Jesus Cristo, você vai ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Se você orar por alguém, para que ele seja curado, se você orar baseado no nome de Jesus, ele será curado. Se você orar para que a sua casa seja salva, no nome de Jesus, baseado no representante que é Cristo, ela será salva. Use o nome de Jesus. Aleluia. E por último, o representante, ele está envolvido numa aliança. Hoje é culto de ceia. Os servos já podem se posicionar. Nós estamos num culto de ceia. E o culto de ceia não é tempo de olharmos para nós mesmos. Paulo diz
quando você for pegar o pão e o cálice, examine se você está ceando de forma digna. Examine-se o homem a si mesmo na hora que for tomar do pão e do cálice. Muitas igrejas, o dia de ceia é dia de condenação. O dia de ceia é o pior, onde o povo é exposto. Mas entenda, o dia de ceia é dia de lembrarmos do perdão de Cristo. O dia de ceia é lembrarmos que não tem nada a ver com nós, mas foi a obra de Jesus na cruz. Amém? Sabe, irmãos, que Jesus fala de examinar, é examinar a forma, não a pessoa. Não examine a si mesmo, mas a forma que você vai. Se você ceia dizendo que você é digno, você está tomando a ceia indignamente, de forma indigna. Se você não toma a ceia porque você fala, eu não sou digno, você está rejeitando a mesa do Senhor. Então das duas formas você está muito mal. Mas entenda, se você pega o cálice e pega o pão e toma, eu estou tomando por causa que eu sei que Jesus morreu na cruz no meu lugar, e eu tenho uma aliança com Ele, baseado não em mim, mas baseado no sangue de Jesus. Aí você toma a ceia e lembra e recebe o poder da obra de Cristo. Aleluia! Mas eu quero falar algo. No século XIX havia um missionário, o nome dele é David Livingstone. Ele era um explorador inglês que tinha uma paixão, um forte desejo de evangelizar a África, que naquela época era cheia de tribos muito perigosas, que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. E ele tentou de várias formas entrar na África, até que ele teve uma oportunidade de se encontrar com um chefe de uma tribo, que era uma das mais importantes. Ele era literalmente um rei. E ele se encontrou com esse rei. E esse rei, ele ouviu a mensagem. E ele aceitou a Cristo. E esse rei falou assim: eu vou fazer algo com você. Nós vamos fazer uma aliança. Ele pegou o pulso dele, o rei pegou uma faca cerimonial, cortou o pulso. David também cortou o seu pulso, e juntos eles uniram o seu sangue. Naquele momento eles se tornaram um só. Quando Jesus morreu na cruz, você também estava junto com Cristo. Eles fizeram uma aliança, agora eles eram irmãos de sangue. E ele também pediu algo. Falou assim: eu vou te dar um presente, e você vai me dar um presente. Ele não tinha muita coisa. David, ele era um missionário, então não tinha muitas coisas, mas ele tinha uma cabritinha de estimação. E o rei pediu para ele, e ele foi lá e deu. E o rei, ele pegou o seu cajado, muito bonito, todo ornamentado, e em cima tinha a insígnia do rei. Entregou para ele. Naquele momento eles fizeram uma aliança. Agora o que era do rei era de David, o que era de David era do rei. O Cristo que era dele passou a ser do rei e de todo o povo. E agora ele tinha acesso a entrar nas outras tribos. Sabe, esse David, ele foi sepultado numa capela muito importante lá na Inglaterra, onde somente pessoas de grande renome são enterradas. Tão importante que era. Mas sabe que na hora que foram buscar, eu não vou falar o nome dela, que eu não vou arriscar aqui falar o nome dela, dessa capela. Mas na hora que o povo da Inglaterra foi buscar o corpo de David, que ele tinha falecido,
Eles entregaram o corpo, só que antes eles tiraram o coração. Perguntaram: por que vocês tiraram o coração? Assim, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele pertence à África. Sabe, ele mudou a história da África. Hoje, centenas de pessoas, milhares, milhões de africanos foram salvos, porque ele foi um dos pioneiros que falou do Evangelho. Aleluia. Mas ele não só fez isso, mas ele trouxe um princípio sobre o representante. Ele mesmo conta que teve uma situação que ele estava entrando na mata, estava entrando ali na selva, e encontraram um povo tribal, e eles ameaçaram ele de morte. Vieram com lanças, vieram bem ofensivos, e ele foi lá e pegou o cajado, e um daqueles índios que estavam lá perto dele viu o cajado e falou assim: aquele cajado é do rei. E na hora que ele levantou a mão, falou assim: não, nós somos amigos. Ele levantou a mão e eles viram que tinham a cicatriz do corte. Viram que eles tinham uma aliança, que esse David tinha uma aliança com o rei. E se eles enfrentassem o David, eles estariam enfrentando o rei inteiro, o reinado inteiro. E eles, em vez de agredirem, matarem, eles fizeram foi recepcionar. Mas sabe o que é esse princípio, irmãos? Jesus, ele tem uma marca da nossa aliança. Quando ele ressuscitou, não ficou nenhuma ferida, apenas a cicatriz dos pulsos, dos pés e do lado. Essas são a marca. Por que Jesus deixou essas marcas? É a marca da aliança que ele tem conosco. Quando você encontrar Jesus, olhe para o pulso dele e lembre do tanto que ele te amou naquela cruz. A marca vai ficar eternamente em Cristo, para nós nunca esquecermos. E para nós lembrarmos, nós ceiamos. Em memória do sacrifício de Cristo, nós vamos ceiar também. Mas não depende do meu sacrifício, mas do sacrifício de Cristo, porque nós fomos enxertados nele. Aleluia. Sabe, o diabo, ele quer que você lute com a sua provisão. Ele quer que você lute com a sua força. Mas ele sabe que quando você lutar com a sua própria força, você vai ser derrotado. Mas eu quero que você entenda que você agora está no nome de Jesus. Você tem um representante que é Cristo. Cristo agora te representa. Não é baseado no que você pode fazer, mas é no que Cristo faz. Aleluia. Fique de pé.